O milionário entra em pânico sem tradutor, mas a empregada resolve em apenas 1 minuto. Era um dia qualquer no coração pulsante de São Paulo, mas dentro da renomada empresa Martins e Associados, a tensão estava no ar como um incêndio prestes a explodir. Clara Martins, uma faxineira de cabelos soltos e olhos tímidos, estava ali na rotina diária de limpar o piso brilhante e polido, quando, de repente, a agitação tomou conta do prédio de vidro. O carismático CEO, Lucas Santos, estava em pânico. Ele precisava urgentemente de alguém que pudesse traduzir um contrato crucial do francês para o português. E adivinha? Seu tradutor habitual tinha desaparecido como um fantasma. Clara parou seu movimento automático de passar o pano e se viu envolvida na cena frenética. Sombras de colegas de trabalho, com expressões de desespero, corriam em todas as direções. Páginas sendo jogadas para o ar como se fossem folhas secas ao vento. Lucas estava claro. Se não conseguisse aquele contrato a tempo... O olhar desdenhoso de Ricardo Oliveira, seu colega que sempre a tratou com desprezo, cortou como uma lâmina. Ele sussurrou para quem quisesse ouvir. Ela, traduzir? Isso é piada. O desprezo que emanava dele a fez sentir um aperto no peito. O que ela poderia fazer perto de gigantes? Mas uma centelha de audácia acendeu dentro dela. Eu posso ajudar, disse Clara, com a voz trêmula, mas determinada. Para sua surpresa, Lucas, com um brilho de esperança nos olhos, se voltou rapidamente para ela. Ele pediu que ela olhasse o contrato. E com o coração batendo forte, ela se aproximou da mesa. As palavras em francês, antes desconexas, começaram a fazer sentido. A tensão a envolvia como um cobertor denso. Era agora ou nunca. Ela digitava na máquina como se sua vida dependesse daquilo. O ambiente ao seu redor se tornou um campo de batalha. O murmúrio baixo da equipe aumentando cada vez mais. Os sussurros misturavam-se com o som incessante do teclado. Clara sabia que cada segundo contava. Imagens de sua infância humilde passavam pela sua mente. Os jantares vazios, a luta da sua mãe, o esforço diário. Você merece isso, Clara. Pensou consigo mesma, buscando força naquelas memórias. Em menos de 1 minuto, o contrato estava pronto. Clara mal podia acreditar. Lucas, com um sorriso de gratidão, a olhou com admiração. Quero que você seja minha tradutora pessoal, ele disse, a voz cheia de emoção. O mundo parou. Todas as inseguranças, o olhar crítico de Ricardo, as expectativas da sociedade começaram a girar em torno dela. Será que ela poderia realmente subir na vida? Mas a pressão era imensa. Clara hesitou, seu coração balançando entre a possibilidade de um futuro melhor e a necessidade de manter-se fiel a quem realmente era. Com um nó na garganta, ela deu um passo atrás. Desculpe, mas eu preciso pensar. E antes que pudesse perceber, virou-se e saiu apressada do escritório. O olhar perdido e a brisa da dúvida soprou forte em seu coração. Ela estava prestes a arriscar tudo, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Será que ela realmente estava pronta para mudar sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, a mente ainda girando em torno da proposta de Lucas. Aquelas poucas palavras ecoavam em seu peito, como um tambor angustiante. Enquanto atravessava o corredor, o calor da sala de reuniões se afastava, mas a pressão permanecia. Ela precisava pensar. O elevador estava ali, e ela apertou o botão com nervosismo, sentindo o olhar desconcertante de Ricardo em suas costas. Então, tudo mudou em um instante. O silêncio subitamente se rompeu com um estrondo ensurdecedor. A porta do elevador se abriu com força e uma figura familiar apareceu.
Era a esposa de Lucas, Beatriz, mas havia algo diferente nela. O rosto estava pálido, os olhos cheios de pânico. Clara nunca tinha visto Beatriz tão fora de controle. Lucas, onde está Lucas? A voz dela estava elevada, quase desesperada. Clara sentiu um frio na espinha, como se um aviso incessante estivesse tocando dentro dela. Essa não era a Beatriz que conhecera em festas ou almoços de trabalho. Essa mulher estava em apuros. Sem entender a urgência, Clara ficou parada. E por um momento, o mundo à sua volta parou. Ela virou-se para olhar o grupo que ainda tremia na sala. Lucas estava lá, e a expressão dele mudou. O alívio no rosto dele desapareceu, dando lugar ao terror. Beatriz, calma! O que aconteceu? Com isso, a tensão aumentou. O alvoroço dos colegas voltou a crescer como uma onda. Clara se aproximou tentando entender, mas o que Beatriz disse a seguir cortou como um punhal. Houve um acidente. Ele está no hospital. Eles não conseguiram encontrá-lo. As palavras reverberaram. Clara olhou para Lucas, que agora mostrava um rosto de choque, sua fachada impecável desmoronando. A sala se encheu de murmúrios inquietos. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Ricardo, incapaz de conter seu desdém, se aproximou, mas a pressão do ambiente fez com que todos retrocedessem. Era como se um manto escuro tivesse caído sobre eles. Beatriz estava em pânico. Eu não sei como explicar. Ele estava tentando fazer um acordo em Paris, e algo deu errado. Fui informada de que ele estava em perigo, e nesse momento, um sussurro percorreu a sala. O olhar de Clara se fixou em Lucas, que parecia mais perdido do que nunca. Sem pensar mais, Clara deu um passo à frente. Deixe-me ajudar. O que eu posso fazer? O desejo de assumir um papel mais importante acendeu uma luz dentro dela. Mas Beatriz parecia confusa e assustada. Você? Não é hora para brincadeiras. O desprezo agora assumiu uma nova forma. Não havia apenas dúvida em suas palavras, mas também um medo palpável. As palavras de Beatriz soaram como um tapa na cara. Clara hesitou, o nó na garganta a sufocando. E naquele momento de fraqueza, Ricardo riu. Viu? Até a mulher dele não confia em você. O desprezo dele era um punhal cravado. Mas logo, um grito de Beatriz cortou o ar. Cale a boca! Isso não é hora para essa idiotice. O barulho crescia, a urgência dançava no ambiente como um furacão. Então a porta da sala se abriu mais uma vez. Um homem de terno escuro entrou, ofegante e com um semblante sério. Clara e todos se voltaram e ele disparou. O carro! Eles estão a caminho. A imprensa já está chegando. Neste ponto, novas perguntas começaram a tomar forma na mente de Clara. Com um nó na garganta e outra centelha de audácia crescendo, ela se aproximou. Precisamos ir até lá. Precisamos saber a verdade. Mas à medida que olhava para Lucas, o peso do que estava prestes a descobrir pairava como uma sombra. O que realmente estava acontecendo? E quem era aquele homem? A vida de Clara, que parecia tão perto de mudar, agora estava curiosamente entrelaçada em um mistério maior. E à medida que o caos tomava conta, a pergunta martelava em sua mente. Será que todos tinham segredos que poderiam mudar tudo? Clara estava parada no meio do caos, o coração acelerado, os olhos fixos em Lucas e Beatriz. O medo havia se instalado na sala, uma neblina pesada que sufocava todos. Ela sabia que em meio a tudo isso, alguma coisa não estava certa. O homem de terno escuro havia lhe dado um aviso que parecia estar além da compreensão de todos os presentes. Mas a urgência a empurrava a agir, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo. Precisamos ir até o hospital, Clara afirmou, a voz firme, mas seu interior era uma tempestade de incertezas. A expressão de Lucas havia mudado, mas havia uma chama em seus olhos que antes não existia. Ele parecia estar pendurado em um fio, como se houvesse uma decisão a ser tomada. Beatriz S. Sua face estava marcada pela adrenalina e pelo horror. Por favor, precisamos encontrar o caminho até ele. A equipe do hospital não sabe onde ele está. Tudo ao redor parecia um borrão de movimento e ruído, mas o olhar de Clara se fixou em Lucas.
Algo profundo estava se desenrolando e ela sentia como se a resposta estivesse diretamente diante dela. No fundo da sala, Ricardo, alguém que sempre a menosprezou, estava parado, a expressão tensa e vingativa. Isso é besteira. Você não é ninguém. Deve ficar longe disso. Sua voz cortou o ar, mas Clara não tinha mais medo dele. Ela estava em choque, mas uma determinação estranha brotava dentro dela, quase como um grito surdo. Eu consigo ajudar. Lucas, me deixe ir com você. Mas ao olhar novamente para o CEO, Clara percebeu algo alarmante em seu olhar. Havia uma confusão, e em um momento de vulnerabilidade, ele parecia mais humano do que nunca. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que sentia, um barulho alto distraiu a todos. A porta se abriu novamente e um homem que parecia ser um segurança entrou em alta velocidade. O carro está a caminho. A imprensa está chegando. Precisamos agir rápido. Assim que essas palavras saíram dos lábios do homem, Clara sentiu um frio na barriga. A situação se tornava mais grave a cada segundo. Antes que pudesse pensar, a sala inteira foi tomada por um grito. O olhar de Beatriz se virou para o segurança e seu olhar passou de pânico para alarme total. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas foi então que tudo se desdobrou rapidamente. Lucas, ficou sabendo que eles já têm detalhes sobre o acidente? Um grupo rival está envolvido. Eles sabem onde você esteve. O homem tossiu, como se lutar contra a verdade pesada que acabara de soltar. Clara ficou paralisada. O mundo à sua volta parecia girar. Um acidente? Seus pensamentos dispararam em direções opostas. O que estava acontecendo? Será que Lucas havia se metido em algo muito maior do que parecia? O murmúrio da sala aumentou, e Clara olhou de um rosto para outro. Beatriz estava agora pálida. Ricardo, que até então ria, estava em choque. Você está brincando. Isso não pode ser verdade. Clara sentia que todo aquele ambiente, agora preenchido por uma atmosfera de traição, a oprimia. Mas foi nesse momento que a verdade surgiu como um golpe mortal. Não houve acidente em Paris, o segurança anunciou, e a sala se silenciou. Lucas era parte de um esquema maior, não era? A revelação saltou como um raio, e o impacto fez com que todos recuassem. A expressão de Lucas endureceu, e sua máscara de confiança quebrou. Cala a boca! Isso não é hora disso! Mas havia um desespero em sua voz que não passava despercebido. Clara, perdida em um mar de emoções, agora lutava entre a compaixão por Lucas e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo. O que você está escondendo de mim, Lucas? E por que não me disse nada? Questionou, a voz tremendo. A sala estava em estado de ebulição. As tensões carregavam como um fio desencapado prestes a estourar. Aqui estava Clara, uma faxineira agora no centro de um jogo de poder e segredos. Como tudo isso se desenrolaria? O peso da desconexão estava em todas as suas faces, e Clara sentiu que estava apenas arranhando a superfície. O canto dos olhos de Clara percebeu um movimento no fundo. Alguém estava prestes a revelar a verdade. Mas antes que pudesse perceber qualquer coisa, a porta se abriu novamente e alguém entrou correndo. O que essa pessoa diria mudaria tudo. E a pergunta ecoava em sua mente. Será que Clara estava preparada para o que viria a seguir? Clara estava parada no meio do caos, o coração acelerado, os olhos fixos em Lucas. E o medo havia se instalado na sala. Uma neblina pesada que sufocava todos. Ela sabia que, em meio a tudo isso, algo não estava certo. O homem de terno escuro havia lhe dado um aviso que parecia estar além da compreensão de todos os presentes. Mas a urgência a empurrava a agir, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo. Precisamos ir até o hospital, Clara afirmou, com a voz firme, mas seu interior era uma tempestade de incertezas. A expressão de Lucas havia mudado, mas havia uma chama em seus olhos que antes não existia. Ele parecia preso em uma decisão, apenas observando. Beatriz estava em sua própria luta. Sua face estava marcada pela adrenalina e pelo horror. Por favor,
Precisamos encontrar o caminho até ele. A equipe do hospital não sabe onde ele está. O desespero dela ecoava entre os outros, mas Clara sentia que a situação era muito mais complexa. Do fundo da sala, Ricardo, alguém que sempre a menosprezou, estava parado, a expressão tensa e vingativa. Isso é besteira. Você não é ninguém. Deve ficar longe disso. Clara não tinha mais medo dele. Uma determinação estranha brotava dentro dela. Eu consigo ajudar. Lucas, me deixe ir com você. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que sentia, a porta se abriu novamente. Um homem que parecia ser um segurança entrou em alta velocidade. O carro está a caminho. A imprensa está chegando. Precisamos agir rápido. Assim que essas palavras saíram dos lábios do homem, Clara sentiu um frio na barriga. A situação se tornava mais grave a cada segundo. Mas o que está acontecendo? Beatriz gritou, o olhar dela se voltando para o segurança. O que você quer dizer com a imprensa? Lucas ficou sabendo que eles têm detalhes sobre o acidente. Um grupo rival está envolvido. Eles sabem onde você esteve. O homem tossiu, o peso da verdade quase esmagador. Clara ficou paralisada. O murmúrio da sala aumentou e Clara olhou de um rosto para outro. Beatriz estava agora pálida. Ricardo, que até então ria, estava em choque. Você tá brincando. Isso não pode ser verdade. A tensão crescia, sufocante. Não houve acidente em Paris. O segurança anunciou. E o impacto dessas palavras fez com que todos recuassem. O olhar de Lucas endureceu. A confiança agora desviada. Cala a boca, isso não é hora disso. Mas havia um desespero na voz dele que não passava despercebido. Clara, perdida em um mar de emoções, agora lutava entre a compaixão por Lucas e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo. O que você está escondendo de mim, Lucas? E por que não me disse nada? Sua voz tremia e o olhar dele desviou. Foi então que alguém gritou. A porta se abriu com força e uma figura conhecida entrou. Rita, a secretária de Lucas, com os olhos arregalados. Lucas, ele tá aqui! Eles o encontraram! O choque tomou conta de todos. Clara não queria acreditar no que ouvia. Lucas estava em perigo. Rita soltou a frase e a sala ficou em silêncio. Só o som ofegante da equipe preenchia o espaço. Os olhares se voltaram para Lucas, mas ela não parou. Eles estão se aproximando. E dizem que se não tiverem um acordo agora, vão fazer algo impensável. O quê? O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, sentindo que seu estômago tinha se virado. O ambiente estava cada vez mais tenso. O que estava por vir? A verdade pairava no ar como uma nuvem pesando. Lucas ficou pálido e uma sombra cruzou seu rosto. Não posso deixar que você se envolva nisso, disse ele. Mas Clara não entendia. Envolver-me? O que está acontecendo? Você não pode me deixar fora disso. O nó na garganta dela crescia, enquanto os olhares desconfiados de Ricardo e Beatriz se fixavam nela. Deixa eu sair! Eu preciso saber a verdade! Clara gritou, mas uma sirene soou do lado de fora. O carro estava a caminho. O tempo estava se esgotando. Nos olhos de Lucas, ela viu uma mistura de pânico e algo mais. Talvez culpa. O espaço entre eles parecia imenso, e tudo estava prestes a mudar. Você não está pronta para isso, Lucas respondeu, e Clara sentiu como se tivesse sido atingida por um golpe, o peso da rejeição a deixando ainda mais perdida. As palavras dele a atingiram como um punhal, doloroso e traiçoeiro. Antes que ela pudesse reagir, um barulho ressoou na porta. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, e toda a sala congelou. Um deles, o mais alto, olhou diretamente para Lucas. Estamos aqui para acabar com isso. Você fez escolhas erradas, e agora terá que pagar. O tom era sombrio, o tipo de voz que assusta até os mais corajosos. O mundo de Clara estava desmoronando, e os rostos à sua volta se distorcendo em confusão e medo. O que estava acontecendo? Havia uma rede de traições que Clara nunca poderia imaginar, e à medida que ela olhava para Lucas, sua mente estava girando com uma pergunta desesperada. Será que ela ainda conhecia o homem que a havia convidado para entrar em seu mundo? Clara estava paralisada no meio da sala, o coração disparado, cada batida ecoando como um tambor na tempestade de emoções que a cercava. O homem de terno preto olhou para Lucas com um desprezo que parecia cortá-lo.
Estamos aqui para acabar com isso. Você fez escolhas erradas e agora terá que pagar. O ar ficou pesado, os olhos das pessoas fixados em Lucas, buscando respostas que pareciam muito distantes. O olhar de Lucas se transformou. Ele estava pálido, como se todas as cores tivessem sido drenadas dele. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. O pânico em sua voz era palpável, mas a insensatez do discurso só aumentava a tensão. Sabemos que você estava jogando com fogo, Lucas. O tempo acabou. O segurança avançou, cercando a entrada. Clara sentiu um aperto no peito, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Antes que pudesse processar, outro homem de olhar sombrio se aproximou mais. A atmosfera estava prestes a explodir. Rita, a secretária, começou a tremer. O que vocês querem? O que aconteceu com a empresa? Sua voz saiu trêmula e cheia de sofrimento, mas o segurança permaneceu impassível. Você não precisa se envolver, mas sabia que isso poderia acabar mal. Lucas, você tem escolha. É agora ou nunca. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso, cada segundo se arrastando como um peso insuportável. Lucas respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Eu vou resolver isso, posso explicar? Ele olhou de Clara para Beatriz e seus olhos se encheram de desespero. A expressão de Beatriz se transformou em pura angústia. Lucas, o que você fez? Clara a olhou, a confusão refletindo em seu rosto. O que estava escondido por trás dessa fachada? Neste momento, uma ideia incômoda começou a se formar na mente de Clara, um fio de dúvidas que não paravam de crescer. Você tem que entender, tudo isso é maior do que imagina. Lucas disse, levantando a voz, mas Clara não conseguia digerir. O que você esconde de mim? O que está acontecendo? As palavras escaparam de seus lábios, cortantes. Os murmúrios estavam se tornando gritos, a tensão era uma onda prestes a romper. Foi então que o homem de terno escuro deu um passo à frente, e tudo aconteceu em um movimento rápido. Ele puxou algo do bolso. E antes que alguém pudesse reagir, uma luz ofuscante se acendeu, em flash. Clara se chiou, a luz fez todos se esquivar, os olhos cerrados, confusos. Quando a visão voltou ao normal, tudo parecia diferente. Lucas estava em posição defensiva, e o homem que havia feito a ameaça estava caído no chão. A sala encheu-se de gritos e pessoas fugindo, mas Clara ficou paralisada. O que aconteceu? O que ela perdeu de vista? As palavras cortantes da situação vieram como um golpe. Ele está morto. Beatriz gritou, e o desespero tomou conta. Clara se aproximou. O formato do homem estirado no chão, agora sem vida, fez sua mente girar. O impacto foi devastador. O peso da tragédia era insuportável. E agora? O que faremos? Ricardo, perdida a arrogância, agora estava pálido e em choque. Lucas parecia Júlio, a raiva misturada com medo. A culpa era visível. Eu não planejei isso. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Ele olhou para Clara, e a conexão momentânea entre eles fez seu coração balançar. Clara percebeu que tudo o que acreditava sobre Lucas estava no fio da navalha. A vulnerabilidade que surgiu nele afirmava que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. A verdade que ele escondia agora parecia uma sombra densa pairando sobre ela. O que realmente havia por trás de toda a fachada de sucesso? Assim que a equipe de emergência chegou, Clara sentiu um frio na barriga. As sirenes soaram, o caos reinou absoluto, enquanto a cena se desenrolava diante dela como um pesadelo. Um misto de medo e realidade a fez querer gritar e correr, mas algo a segurava. A pergunta ecoava em sua mente, enquanto tudo começava a se distorcer. Será que ela esteve ao lado de uma mentira o tempo todo? E se Lucas não era quem ela pensava que era? O que mais ele podia esconder? Clara estava paralisada no meio da sala, o coração disparado, cada batida ecoando como um tambor na tempestade de emoções que a cercava. O homem de terno preto olhou para Lucas com um desprezo que parecia corte.
Você fez escolhas erradas e agora terá que pagar. O ar ficou pesado, os olhos das pessoas fixados em Lucas, buscando respostas que pareciam muito distantes. O olhar de Lucas se transformou e estava pálido, como se todas as cores tivessem sido drenadas dele. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. O pânico em sua voz era palpável, mas a insensatez do discurso só aumentava a tensão. Sabemos que você estava jogando com fogo, Lucas. O tempo acabou. O segurança avançou, cercando a entrada. Clara sentiu um aperto no peito, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Antes que pudesse processar, outro homem, de olhar sombrio, se aproximou mais. A atmosfera estava prestes a explodir. Rita, a secretária, começou a tremer. O que vocês querem? O que aconteceu com a empresa? Sua voz saiu trêmula e cheia de sofrimento. Mas o segurança permaneceu impassível. Você não precisa se envolver, mas sabia que isso poderia acabar mal. Lucas, você tem escolha. É agora ou nunca. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso, cada segundo se arrastando como um peso insuportável. Lucas respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Eu vou resolver isso. Posso explicar. Ele olhou de Clara para Beatriz, e seus olhos se encheram de desespero. A expressão de Beatriz se transformou em pura angústia. Lucas, o que você fez? Clara olhou, a confusão refletindo em seu rosto. O que estava escondido por trás dessa fachada? Neste momento, uma ideia incômoda começou a se formar na mente de Clara. Um fio de dúvidas que não paravam de crescer. Você tem que entender, tudo isso é maior do que imagina, Lucas disse, levantando a voz, mas Clara não conseguia digerir. O que você esconde de mim? O que está acontecendo? As palavras escaparam de seus lábios, cortantes. Os murmúrios estavam se tornando gritos, a tensão era uma onda prestes a romper. Foi então que o homem de terno escuro deu um passo à frente, e tudo aconteceu em um movimento rápido. Ele puxou algo do bolso, e antes que alguém pudesse reagir, uma luz ofuscante se acendeu. Um flash. Clara se esquivou. A luz fez todos se desviar, os olhos cerrados confusos. Quando a visão voltou ao normal, tudo parecia diferente. Lucas estava em posição defensiva, e o homem que havia feito a ameaça estava caído no chão. A sala encheu-se de gritos e pessoas fugindo, mas Clara ficou paralisada. O que aconteceu? O que ela perdeu de vista? As palavras cortantes da situação vieram como um golpe. Ele está morto, Beatriz gritou, e o desespero tomou conta. Clara se aproximou, o formato do homem estirado no chão, agora sem vida, fez sua mente girar. O impacto foi devastador. O peso da tragédia era insuportável. E agora? O que faremos? Ricardo, perdida a arrogância, agora estava pálido e em choque. Lucas parecia junho, a raiva misturada com medo. A culpa era visível. Eu não planejei isso. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Ele olhou para Clara e a conexão momentânea entre eles fez seu coração balançar. Clara percebeu que tudo o que acreditava sobre Lucas estava no fio da navalha. A vulnerabilidade que surgiu nele afirmava que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. A verdade que ele escondia agora parecia uma sombra densa, pairando sobre ela. O que realmente havia por trás de toda a fachada de sucesso? Assim que a equipe de emergência chegou, Clara sentiu um frio na barriga, as sirenes soaram, o caos reinou absoluto, enquanto a cena se desenrolava diante dela como um pesadelo. Um misto de medo e realidade a fez querer gritar e correr, mas algo a segurava. A pergunta ecoava em sua mente, enquanto tudo começava a se distorcer. Será que ela esteve ao lado de uma mentira o tempo todo? E se Lucas não era quem ela pensava que era? O que mais ele podia esconder? Então, como um soco no estômago, uma voz conhecida surgiu da multidão. Pai! Era uma garota, talvez de 13, com o rosto sujo e o olhar vidrado, mas a voz dela era clara. Você não pode deixar isso acontecer. Todos se viraram e a visão da menina paralisou a sala. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou. A transformação em seu olhar era de terror completo. Os olhos de Clara se arregalaram. Aquela garotinha não podia ser a filha dele. Não podia! Eu não deixarei você fazer isso!
A menina repetiu determinada. Enquanto todos estavam em estado de choque, Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam mudando, revelando um cenário inimaginável. Lucas trazia segredos muito mais profundos do que ela poderia imaginar. A verdade ameaçava vir à tona. E mais do que nunca, Clara se perguntava até onde a lealdade de Lucas iria, quem ele realmente era e que outras surpresas estavam escondidas na escuridão. Clara estava paralisada no meio da sala, o coração disparado. A garotinha, com o olhar fixo em Lucas, havia derrubado uma bomba. Pai? A palavra soou como um eco e a sala ficou em silêncio absoluto. Lucas estava em choque, seu rosto perdido em uma paleta de emoções, medo, desespero e algo que Clara não conseguia decifrar. Você não pode deixar isso acontecer! A garota deu um passo à frente, com a determinação familiar de quem está disposta a fazer qualquer coisa por amor. A atmosfera carregada de tensão se transformou em um mar de incertezas. O que estava acontecendo? Clara sentiu um aperto no peito, as peças do quebra-cabeça se deslocando diante de seus olhos. Lucas tinha uma filha que ele nunca mencionou? Cala a boca, você não deve estar aqui. Ele gritou, mas havia um tremor em sua voz, algo que a vulnerabilidade dele revelava abertamente. O pânico se espalhou pela sala, e os outros, antes tão ocupados em julgar Clara, agora estavam fixos no espetáculo que se desenrolava. A menina não recuou. Você não pode salvar a empresa e se livrar de todo mundo. Eu não vou deixar você fazer isso. Suas palavras carregavam um peso assustador. O olhar de Clara se alternava entre Lucas e a garotinha. Duas pessoas que pareciam ser estranhas uma para a outra, mas ligadas por um fio invisível. Do que você está falando? Lucas tinha a voz falha. O ambiente já tenso agora pesava como chumbo. O que estava escondido por trás da fachada de CEO bem-sucedido? Antes que alguém pudesse processar, um estrondo cortou a sala. As portas se abriram com força, e algumas sombras estiveram na entrada. Era a polícia. Todos mãos para cima. O grito do policial ecoou, e a confusão se exacerbava. Clara ficou paralisada. Atividade e desespero tomaram conta do momento, e a presença da lei transformou o ambiente em um tenso palco de dramas ocultos. Lucas estava em apuros, e ela sentiu isso nas entranhas. Mas o que ele realmente tinha feito? Não, espera! Clara gritou, tentando chamar a atenção dos oficiais. Mas era tarde demais. As ordens se desenrolaram e as pessoas começaram a se agitar, algumas gritando, outras em choque. O policial número 1, com um olhar de aço, encarou Lucas. Você está sendo preso por fraude e conluio. As palavras caíram como uma bomba, cada sílaba pesando uma tonelada. Clara olhou para Lucas, que agora estava mais pálido do que nunca. O mundo dele estava desmoronando, e no fundo, ela sabia que ele tinha responsabilidades. Mas a gravidade do que estava acontecendo não podia ser ignorada. Isso não pode ser! Beatriz gritou, a voz cheia de dor. Os olhos dela estavam fixos em Lucas, cheia de incredulidade. Clara, no meio de tudo, parecia um peão de xadrez sendo empurrado por forças que não conseguia entender. O olhar da polícia se virou para a garotinha, que em um súbito movimento de coragem se jogou na frente de Lucas. Eu não deixarei você levá-lo. E ali, no entanto, um segundo impacto. O policial confuso hesitou. Você a conhece? A garota é sua filha? O tom de desconfiança fazia Clara sentir um frio na barriga. Era uma virada dramática. Se Lucas realmente fosse pai daquela menina, tudo o que Clara acreditou sobre ele desmoronava. No entanto, uma expressão passou pelo rosto de Lucas que nenhuma delas conseguiu decifrar. Ele parecia se dividir entre o desespero e a vontade de proteger. Saia da frente, Laura! Não tem nada a ver com isso! Sua voz estava tingida de pânico e desespero. A menina olhou para ele, os olhos cheios de amor e ligação. Eu não deixarei que eles te machuquem. Você é meu pai.
O silêncio tomou conta da sala novamente. Clara, dividida entre a raiva e o amor que viu no olhar da garotinha, estava em choque. O que mais Lucas escondia? E quais outros segredos estavam prestes a vir à tona? Um misto de coragem e desespero preenchia a sala. Clara sentiu que passava de espectadora para parte de um jogo que nunca entendeu. Mas não era só isso. O peso da verdade estava prestes a explodir. O que mais Lucas havia escondido? E a pergunta martelava em sua mente, enquanto a tensão pulsava no ar. Será que Lucas havia se metido em algo muito maior do que ela poderia imaginar? Clara estava paralisada no meio da sala, o coração disparado. A garotinha, com o olhar fixo em Lucas, havia derrubado uma bomba. Pai? A palavra soou como um eco, e a sala ficou em silêncio absoluto. Lucas estava em choque, seu rosto perdido em uma paleta de emoções. Medo, desespero e algo que Clara não conseguia decifrar. Você não pode deixar isso acontecer. A garota deu um passo à frente, com a determinação familiar de quem está disposta a fazer qualquer coisa por amor. O pânico se espalhou pela sala, e os outros, antes tão ocupados em julgar Clara, agora estavam fixos no espetáculo que se desenrolava. Cala a boca! Você não deve estar aqui! Ele gritou, mas havia um tremor em sua voz, algo que a vulnerabilidade dele revelava abertamente. O olhar da menina reluziu na luz pesada da sala. Ela enfrentou o pai como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Eu não deixarei você se arruinar. Estamos juntos nessa. A força nas palavras dela reverberava. Clara sentiu uma dor no peito. Havia um amor intenso entre eles. Um vínculo que ninguém poderia quebrar, mesmo em meio ao caos. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo cortou a sala. As portas se abriram com força, e a atmosfera se alterou. Roupas escuras, rostos sérios. Eram os policiais, e Clara sentiu um frio na barriga. Todos mãos para cima. O grito do policial ecoou, e a confusão se exacerbava. Não! Espera! Clara gritou, tentando chamar a atenção dos oficiais, mas tudo se desenrolava rapidamente. O policial número 1, com um olhar de aço, encarou Lucas. Você está sendo preso por fraude e conluio. Era como se o mundo de Clara tivesse parado. As palavras caíram como uma bomba. O ar pesado fez sua respiração falhar. Tudo o que ela achou que sabia sobre Lucas estava em questão. Isso não pode ser! Beatriz gritou, a incredulidade rasgando sua voz enquanto ela olhava para Lucas, cujo rosto agora estava pálido como papel. A montanha-russa de sentimentos em Clara a deixava tonta. O olhar do homem que estava caído no chão, uma sombra de vida sob o brilho do teto, trouxe uma nova onda de terror. Mas então, em meio ao caos, a garotinha avançou. Ela não recuava. Vocês não podem levá-lo assim. Ele é meu pai. Sua voz era firme, mas carregava um desespero inocente. Os olhos do policial alternaram entre Lucas e a garotinha, cada segundo preenchido com atenção. Essa menina é sua filha? Ele questionou, e a sala ficou em um silêncio tenso, todos os olhares intensamente fixados. Lucas não respondeu. Sua expressão era de desespero, e o corpo começou a tremer. Enquanto isso, uma nova figura entrou. Uma mulher jovem. Um olhar determinado tomou a frente da multidão. Clara não conseguia acreditar no que via. Era Ana, a ex-esposa de Lucas. O que você está fazendo aqui? Lucas exclamou, a adrenalina na sala disparando. Precisamos conversar sobre a verdade, Lucas. É hora de você parar com essas mentiras. Ana gritava e começou a caminhar em direção a Lucas, já sem se importar com a polícia. Todos se agitaram. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido? Você não pode envolvê-la nisso, Lucas implorou, mas foi em vão. As palavras de Ana estavam pesadas, e cada um presente na sala sentia que algo profundo estava prestes a emergir. E se eu disser que a verdade é muito mais sombria do que todos pensam? Que Lucas não só é seu pai, mas também o responsável por algo que pode arruinar a vida de muitos. A sala congelou. Ela olhou nos olhos da garotinha,
e uma onda de silêncio a envolveu. Clara sentiu um nó na garganta. O que Ana realmente queria dizer? Lucas estava prestes a explodir. Chega, Ana! Você não sabe do que está falando! A confusão e medo distorceram seu rosto, mas a verdade estava a um passo de se revelar. O que mais ele estava escondendo? A sala estava fervendo com tensão. Clara olhou para Lucas e a pergunta martelava em sua mente quem ele realmente era. O que mais poderia surgir nas sombras? Clara ficou paralisada, observando a cena se desenrolar. A garotinha, tão pequena e corajosa, desafiando tudo e todos. A tensão era palpável. Lucas estava em choque, palavras borbulhando, mas nenhuma saindo. Seus idiotas, o que estão fazendo? Ele estava à beira de um colapso, a voz tremendo, o olhar fixo em Ana, que agora se tornava o centro de tudo. A verdade não pode permanecer oculta por mais tempo, Ana gritou, e o impacto de suas palavras cortou como uma faca. No ar pesado daquela sala, tudo parecia se movimentar mais lentamente. Clara sentiu o coração aos pulos, as emoções à flor da pele. Mas era como se o mundo estivesse em câmera lenta. O policial olhou para Lucas, a desconfiança pesando em cada segundo. E então, em meio ao caos, um grito ecoou do fundo da sala. Parem com isso! Todos se viraram, e uma mulher, com olhos brilhantes e desespero estampado no rosto, entrou correndo. Era Juliana, a melhor amiga de Lucas, que sempre parecia saber de tudo. O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoou alta. E o silêncio se instalou novamente. A tensão cresceu. Clara nunca tinha visto Juliana tão abatida. Eu sabia que você voltaria, para acabar com tudo. Lucas rugiu, um misto de raiva e surpresa. As palavras cortaram o ar, todos na sala ainda sem reagir. Mas então, Juliana avançou, olhando intensamente para Lucas. Você não entende, Lucas. É por sua causa que tudo isso aconteceu. Eles têm seu nome, seu rosto. Você está em perigo. Clara ficou sem fôlego, a revelação quase a derrubando. O que Juliana queria dizer com por sua causa? O que Lucas estava realmente envolvido? O policial hesitou, decorando as palavras dela. Você, o que você sabe? Ele questionou, agora observando com uma mistura de cautela e desconfiança. Se ele não se entregar agora, será muito pior. A vida dele está em risco. Tudo o que você construiu, tudo o que você tem, pode desmoronar. A voz de Juliana ficou cada vez mais intensa. O impacto na sala fez Clara balançar. O que mais estava escondido? Os olhos da garotinha estavam grandes, aterrorizados, enquanto olhava para o pai, buscando proteção. E assim, como um relâmpago que corta a noite, o caos explodiu. É isso, Lucas, é sua última chance. E então, de repente, um barulho ensurdecedor ressoou. Um disparo, e tudo se transformou em um borrão de cor e som. Clara, atordoada, caiu no chão enquanto o espaço ao seu redor se tornava um redemoinho de gritos e pânico. O homem em preto que havia entrado se contorceu, caindo pesadamente. O impacto do corpo contra o chão soou como trovão. Tempo congelou. O ar parou. Todos olhavam em choque aquilo que acontecia diante dos olhos. O que acaba de acontecer? A multidão começou a recuar gritando. Lucas estava em estado de choque, seus olhos fixos em Ana, e um grito ecoou na sala. O que você fez? Um sentimento de traição pairava, cada expressão capturando a gravidade do momento. Ao longe, a sirene da polícia ressoava, cada segundo esticando-se como um fio prestes a se romper. Clara conseguiu se levantar tremendo. O que mais estava escondido naquele mar cheio de mentiras e traições? Lucas parecia distante, preso em seus próprios pensamentos. O olhar da menininha se tornou um espelho da incerteza, e Juliana, cobrindo a boca com a mão, fixou o olhar em Lucas. As palavras que viriam em seguida poderiam mudar tudo.
Clara podia sentir a pressão aumentando, a atmosfera elétrica enquanto os olhares se cruzavam. Realmente não era só um acidente, disse Juliana com temor. O que estava por vir poderia desmantelar tudo. O que mais eles não sabiam? Cada respiração estava carregada de tensão. E Clara sabia que o que tinha presenciado mudaria suas vidas para sempre. Ela estava sufocante entre a curiosidade e o medo. O que Lucas tinha realmente a perder? E se a verdade sobre ele fosse mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? O burburinho da sala se tornava um eco distante, enquanto Clara se perguntava se ainda havia esperança em tudo aquilo. Clara não sabia se sentia mais medo ou raiva. O alvoroço na sala havia se tornado um mar de caos, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. A garotinha, com a coragem de quem não tem nada a perder, havia segurado a atenção de todos. Lucas parecia um boneco de Vime, todo desfeito, o rosto agora pálido como a neve. Cada palavra de Ana ecoava como um trovão. A verdade não pode permanecer oculta. Pai, nós sempre estivemos juntos, não importa o que lhes digam. A menina olhou diretamente para Lucas, e por um momento, tudo em volta desapareceu. Clara sentiu um aperto no peito. A vulnerabilidade estava exposta, e Lucas, o homem que ela pensou conhecer, agora enfrentava a própria sombra. Você não entende, Laura. É perigoso. Ele pareceu perder a voz, a confusão dominando seus pensamentos. Uma parte de Clara queria gritar, mas a outra parte estava grudada na esperança de que ele encontrasse uma saída. E foi nesse momento que o policial avançou, interrompendo o desenrolar dramático. Qual a sua versão, Lucas? Precisamos de respostas agora. Lautoino, o olhar fixo, deixava claro que não estava ali para brincadeiras. Tantas perguntas flutuando. E nenhuma resposta à vista. A sala estava cheia de murmúrios, e Clara sentiu que a verdade estava prestes a explodir. Ana, você sabe de algo que pode nos ajudar? Os olhos do policial estavam pregados em Ana, e o clima mudou. O que mais estava oculto? Essa mulher podia ser a chave para tudo. Lucas, tudo o que você fez tem um preço. Você pode acabar com isso. As palavras dela pesaram. Cada sílaba como uma gota de veneno em um copo d'água. Clara se lembrava do homem carismático que conheceu, mas agora ele parecia alguém que não entendia as consequências de seus atos. Eu não fiz nada, não fui eu. Lucas estava desesperado, mas suas palavras soavam vazias. A garotinha, com lágrimas nos olhos, caminhou até ele e segurou sua mão. Eu confio em você, pai. O olhar dele se encontrou e Clara sentiu que algo mudou. Ali estava o amor que poderia superar até as maiores tempestades. E então, como um golpe de misericórdia, Ana soltou o que todos hesitavam em mencionar. Ele está sendo manipulado. O peso da acusação fez o silêncio ecoar. O verdadeiro responsável, Lucas, não é você. São aqueles por trás de você. E se não der uma resposta agora, eles vão te usar. A mensagem ficou clara. Lucas precisava se desvencilhar das garras que o prendiam, mas o custo seria alto. O que ele escolheria? Clara sentiu o desejo de intervir. Lucas, você não está sozinho. Não deixe que te usem. Cada palavra tinha um peso, e as emoções estavam à flor da pele. A sala ficou tensa, a segurança presa entre a ordem e a verdade. Vou me entregar. Lucas finalmente declarou, a voz trêmula, mas firme. E assim, como um pacto selado, ele se virou para a filha e disse, vou lutar por você, por nós. A história de Lucas não era apenas sobre a ambição, era sobre a busca pela redenção. Enquanto a polícia o levava, Clara não sabia se deveria ficar aliviada ou triste. O caos havia se transformado em uma lição dolorosa. Nem sempre quem parece forte é livre de culpa. E as mais profundas lealdades, muitas vezes, vêm com um preço. Como a vida pode ser injusta, não é? Um homem que acumulou riquezas se viu perdendo tudo por não saber a quem confiar. Clara notou que, apesar de suas fraquezas, Lucas tinha um jeito de se redimir. Não era sempre fácil, mas toda escolha traz consequências, e suas ações não terminavam só com ele.
A moral é clara. Nossos atos ecoam por gerações, e cada escolha que fazemos pode arrastar outros para a tempestade que criamos. E quando você acha que o poder é tudo, você pode descobrir que a vulnerabilidade é uma forma de força que poucos conhecem. O que vale mais, o sucesso ou as pessoas que amamos? Agora, eu preciso que você faça uma escolha. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para impulsionar nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações sobre este final. Sua voz é importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.